boa tarde, segundo ano. Estou toda brilhosa hoje. Nossa videoaula é de história, o assunto primeiras moradias. Preste bastante atenção. Se tiver dúvidas, mande uma mensagem para o WhatsApp da escola. Um beijo, bom estudo para vocês. Videoaula de história, assunto as primeiras moradias. Vamos lá? Vamos iniciar a unidade 3, tá? Unidade morar ao longo do tempo. Observem, né, principalmente no livro de vocês, observem essas duas imagens. Então, essa imagem é uma imagem da Casa das Rosas na cidade de São Paulo, nas duas cenas, tá? Do lado esquerdo é a Casa das Rosas antigamente e do lado direito é atualmente, certo? Essa casa ganhou esse nome, né, graças a um grande roseral que tinha no jardim, que tem, né, até hoje. Embora uma grande parte da área externa dessa mansão, ela foi vendida e agora, né, atualmente tem prédios e construções no terreno, tá? Como que a gente sabe qual é a parte antiga e qual é a parte atual? Nós podemos observar o tipo de frequentadores da casa, né? As pessoas, os vestuários das pessoas, os objetos, né? As crianças, por exemplo, estão brincando de bolinha de gude, que é uma brincadeira antiga. Já do lado direito tem pessoas com câmera digital, né? Com máquina fotográfica. Podemos também observar a construção, né? As construções, os detalhes da construção que continuam preservados. Então, temos imensos detalhes que podemos observar. Como seria se a gente morasse numa casa dessa, gente? Porque pelo que a gente está vendo, é uma mansão, é uma casa muito grande, né? Como seria morar numa casa imensa dessa, gente? Nossa, hein? Então, essa casa, né, a Casa das Rosas, ela foi construída em 1935 e essa construção foi a residência de uma das filhas do arquiteto brasileiro Ramos de Azevedo. Atualmente, essa mansão ela abriga um centro cultural. Casa das Rosas, espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura, um espaço dedicado às artes em geral, mas principalmente à poesia. Então, pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho sobre as primeiras moradias, ok? Vocês sabem quais foram as primeiras moradias dos primeiros seres humanos? Então, os primeiros seres humanos eram nômades, ou seja, não tinham um lugar fixo para morar, né? E quando eles precisavam se abrigar, se proteger do ataque dos animais, né? Eles se instalavam em cavernas. É isso mesmo, em cavernas. Essa aí que está aparecendo para vocês é um desenho, né? E está encenando o modo de vida dos primeiros seres humanos dentro de uma caverna. Mas com o passar do tempo, os seres humanos, né, os primeiros seres humanos, eles perceberam que eles precisavam de um pouco mais de proteção e até mesmo de abrigo. Então, eles foram em busca de moradias. Quando eles aprenderam a cultivar, né, passaram a se fixar nos lugares. E assim, eles começaram a construir abrigos mais seguros e duradouros, escavados nas rochas, feitos de pedra, de barro e de outros materiais. Essa imagem que você está vendo é um exemplo de moradia escavada em rochas. Tempos depois, as moradias passaram a ser construídas com um tipo de tijolo preparado com barro e palha. Essa técnica, chamada adobe, foi utilizada em diversas partes do mundo, principalmente em regiões quentes e secas. Anos mais tarde, os romanos inventaram uma mistura de materiais muito mais resistente do que os tijolos de adobe. Ela era feita de cinzas vulcânicas, cal e água do mar.
As casas passaram a ser bem maiores e a ter áreas abertas internas para permitir a entrada da luz solar. Agora, vamos falar sobre alguns tipos de moradias, né? Como são diferentes, como são parecidas. Claro que existem outros tipos de moradias também, mas o que nós vamos falar aqui no momento, comentar, são tipos de construções representativas aqui no Brasil. Existem diferentes formas de construir uma moradia, dependendo do lugar, dos hábitos, dos costumes e também da condição econômica dos moradores. O primeiro tipo de moradia que nós vamos falar é das palafitas, tá? Os moradores de áreas próximas aos rios e que costumam transbordar nas cheias, né? Vivem em casas construídas sobre estacas. Esse tipo de casa se chama palafita, como eu já falei. Agora observe essa casa, esse tipo de casa. São típicas do sul do Brasil, são herança do povo alemão que ali já se instalou. Esse tipo de construção, chamada de enxaimel, é feita com madeiras entrelaçadas e preenchidas por pedaços de pedras e tijolos. E o telhado é bastante inclinado por causa do clima chuvoso. Entre os grupos indígenas brasileiros, há muitas formas de construir as casas, também chamadas de ocas. Cada povo indígena tem o seu jeito de ser e de se relacionar com o ambiente onde ele vive, né? Então, as formas das casas variam de acordo com os costumes de cada grupo, podem ser circulares, retangulares, ovais, né? Entre outros. Então, esse daí da imagem é um exemplo de oca, né? Outro tipo de moradia são as casas de pau a pique, né? Elas são feitas com uma técnica simples e antiga. São construídas com madeiras amarradas por bambus e cipós e preenchidas por barro. Ainda são muito comuns em áreas rurais e em lugares quentes. Nas grandes cidades, é comum haver muitos prédios, muitos edifícios, né? Os prédios de apartamentos ocupam menos espaços e abrigam várias famílias. Esse tipo de moradia todos nós conhecemos, né? Agora vamos falar das casas térreas. As casas térreas são feitas de tijolos e cimento e são bastante comuns em todo o Brasil. Essa também nós conhecemos bastante, né? Agora você vai pegar o seu livro de história, vai ler as páginas 64, 65, 66, 67 e 68. Vai fazer uma leitura para rever tudo que foi dito aqui na videoaula e realizar as atividades da página 69. É isso então, segundo ano. Um beijo e bom estudo!